Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Os estaduais chegando em suas fases finais, semifinais, finais, surpresas, né? Como São Paulo fora da semifinal, Corinthians nem estava lá no Campeonato Paulista. Teremos um Bavi, depois de muito tempo, um Bavi Série A no Campeonato Baiano. Teremos de novo um Fortaleza e Ceará, o Fortaleza 6, 7 vezes direto na final. No Rio de Janeiro, uma surpresa justa, mas surpresa, o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca eliminou o Vasco da Gama, mas por justiça. Teremos Flamengo e Nova Iguaçu. Temos lá no sul do país ainda se disputando a semifinal, poderemos ter um Grenal, dentre outras situações que rolam nos estaduais. Então é um giro por alguns estaduais, não todos, por alguns estaduais que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E aqui eu vou te passar uma oportunidade. Você já escutou falar de Cine TV? A Cine TV tem todos os melhores canais de entretenimento para você. Esporte, filmes, novelas, minisséries. Tudo de fácil acesso. Na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tem lá o link do Cine TV. Você clica, você vai ver que maravilha. Tanto em casa como na palma da sua mão. E falando em palma da sua mão, tem uma promoção. Você que entrou nesse link e chegou lá para os amigos do Cine TV e disse: olha só, eu tô vindo através do canal Resenha com Magalhães. Você tem uma promoção. A promoção é que você vai ganhar de graça na palma da sua mão. Você vai instalar um para sua casa e vai receber de graça para instalar no seu celular. Mas isso só vale se você for pelo canal Resenha com Magalhães. Então você tem que falar canal Resenha com Magalhães. Beleza? Então vamos lá para a gente começar a falar sobre alguns estaduais. Bom, vamos começar pelo Nordeste, tá? Vamos lá para o Campeonato Cearense. Bom, Campeonato Cearense, tivemos nesse meio de semana as semifinais, a segunda partida das semifinais. E o Ceará, de um lado, empatou com o Ferroviário, mas tinha vantagem, que tinha vencido a primeira partida fora de casa. O Ceará avança para as finais. Não vejo nada normal, vejo dentro de um critério de normalidade. E pelo outro lado, que se tinha uma desconfiança, porque o futebol do Fortaleza não estava muito convincente, o Fortaleza avança também para a final, ganhando do Maracanã de 3-0. Tinha empatado a primeira em 1-1 e venceu a segunda. 3-0 poderia ter sido mais. Tem até um vídeo aqui, tanto do jogo do Ceará quanto do Fortaleza, tem um vídeo aqui no canal e os melhores momentos. Então, teremos Fortaleza e Ceará no sábado, dia 30 de março, e no dia 6 de abril teremos Ceará e Fortaleza. Então, o Fortaleza podendo ter mais um título cearense. Seria o quinto, sexto, não sei. Os últimos foi tudo o Fortaleza que ganhou, então eu já perdi até a conta. E o Ceará querendo quebrar essa hegemonia. Então, tá aí a informação do Campeonato Cearense. Vamos aqui para o Campeonato Baiano. Deixa eu botar aqui no Baianão.
Campeonato Baiano. Bom, Campeonato Baiano, igual o cearense, tivemos as semifinais nesse final de semana. O Bahia goleou o Jequié por 4-1, né? Tinha vencido a primeira partida de 1-0 fora de casa. Em casa goleou por 4-1, também normal. E do outro lado, o Vitória, que tinha vencido fora de casa o Barcelona por 2-0, goleou também por 4-1 em casa o Barcelona, fazendo com isso a final Bavi, histórica, depois de um tempo, um Bavi Série A. Primeiro jogo, dia 31 de março, Vitória e Bahia, né? E o segundo jogo, a confirmar, mas a princípio dia 7 de abril, Bahia e Vitória. Então, teremos um Bavi, deixa eu pegar aqui, teremos um Bavi no Campeonato Baiano. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano. Bom, Campeonato Pernambucano também tivemos nesse final de semana as semifinais, né? Entre Sport Santa Cruz e Retrô e Náutico. Os dois foram para os pênaltis. Os dois jogos foram para os pênaltis. E nos pênaltis deu Sport no jogo. Só para lembrar, no primeiro jogo, Santa Cruz e Sport foi 1-1. E no segundo jogo, neste final de semana, foi 0-0. Como não tem vantagem, foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Sport ganhou do Santa Cruz de 5-3. E do outro lado, o Náutico, em casa, venceu o Retrô por 1-0. E neste final de semana, o Retrô venceu o Náutico por 1-0. E foi para os pênaltis. E nos pênaltis deu Náutico. Então, teremos uma final Náutico e Sport. Dia 30 de março, Náutico e Sport. E dia 6 de abril, Sport e Náutico. Por que desse lapso de tempo? Porque temos uma data FIFA nesse meio. Então, os times poderão se preparar. Alguns times ainda jogarão pela Copa do Nordeste, falando especificamente do Nordeste, ainda jogarão a Copa do Nordeste, mas terá um tempo aí para se preparar, né, para essas duas finais. Então, no Nordeste, Bavi, Ceará e Fortaleza, Sport e Náutico. Vamos dar um pulo agora para aqui o Sudeste. Vamos aqui no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca tivemos surpresas, né? Tivemos surpresas não, surpresa. Tivemos por um lado a dupla Fla-Flu e do outro Nova Iguaçu e Vasco. Lembrando que os dois primeiros colocados da fase de grupos foram Flamengo em primeiro lugar e Nova Iguaçu em segundo. E consequentemente foram esses dois que chegaram à final. Flamengo e Nova Iguaçu fazem a final do Campeonato Carioca sem vantagem, tá? Sem vantagem para nenhum dos times. O Flamengo na primeira partida ganhou do Fluminense de 2-0 e poderia ter goleado. E na segunda partida o Flamengo empatou de 0-0 e chegou à final. Merecido. O Flamengo foi melhor os dois jogos. Do outro lado, Nova Iguaçu e Vasco. A vantagem do empate de um lado era do Flamengo e a vantagem do empate do outro lado era do Nova Iguaçu, que ficou na segunda colocação. Rapaz, me engasguei aqui. E o Nova Iguaçu, na primeira partida, empatou de 1-1, mas um placar mentiroso. O Nova Iguaçu era para ter vencido o Vasco da Gama e até com um placar elástico. O tanto que a torcida do Vasco comemorou o empate com o Nova Iguaçu. E a torcida do Vasco comemorou de poder jogar no Maracanã. Realmente o Vasco está descendo muito. A torcida tem o porquê ficar irritado. E no segundo jogo, aí se fez justiça. O Nova Iguaçu venceu a partida. Porque o Nova Iguaçu era para ter vencido as duas partidas. E da mesma maneira que o Flamengo no primeiro jogo poderia ter goleado o Fluminense, o Nova Iguaçu poderia ter goleado o Vasco no primeiro jogo. Segundo jogo, o Nova Iguaçu foi um pouco mais cauteloso, mas mesmo assim continuou melhor do que o Vasco. Ou seja, Flamengo e Nova Iguaçu foram melhores do que Fluminense e Vasco e por isso estão na final com mérito. O Nova Iguaçu não caiu de paraquedas. O Nova Iguaçu foi o segundo na classificação geral,
e jogou os 2 jogos melhor do que o Vasco da Gama. Então, surpresa geral, por ser o Nova Iguaçu. Mas, na bola, não teve surpresa. Chegou à final os 2 melhores times do Campeonato Carioca. Você que não acompanha pode estar surpreso. Eu vou te dizer mais. O Nova Iguaçu foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional. Mas o Nova Iguaçu deu azar. Deu azar, primeiro, de ter pego o Internacional, que é um dos melhores times do país. Segundo, desse jogo ter acontecido entre a decisão do Vasco contra o Vasco da Gama. Agora, se o Nova Iguaçu não pega o Internacional, pega um time médio, olha, o Nova Iguaçu teria passado. O Nova Iguaçu teria passado. O time do Nova Iguaçu está muito, mas muito ajeitado. E vai dar trabalho para o Flamengo na final. Então agora vamos para o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista chega à sua semifinal. O Campeonato Paulista teve, nesse final de semana, as quartas de final. Jogo único. O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5-1. Tranquilo, normal, chegou à semifinal. O Bragantino pegou a Inter de Limeira, ganhou de 3-0. Imaginava isso, chegou às semifinais. Aí a surpresa. O São Paulo, o tricolor paulista, foi eliminado em casa pelo Novo Horizontino. Eliminado em casa pelo Novo Horizontino. Nos pênaltis. No jogo normal deu 1-1 e nos pênaltis deu Novo Horizontino 5-4. Não deixa de ser surpresa. E o último jogo tivemos Santos e Portuguesa, que também foi decidido nos pênaltis. O jogo foi 0-0 e nos pênaltis o Santos, que jogou em casa, levou a melhor e ganhou de 4-2. Com isso, as semifinais, ou melhor, a semifinal, né, que não serão 2 jogos, é apenas um jogo. Teremos Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Bragantino. Tá? Também pode terminar os pênaltis, se terminar empatado, pode ir para os pênaltis. A princípio, Palmeiras e Novo Horizontino, dia 27, ainda vai se confirmar, né? O horário principalmente, e Santos e Bragantino também no dia 27. Então, os 2 jogos da semifinal, Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Bragantino. Mando de campo do Palmeiras, mando de campo do Santos. Vamos aqui para o Campeonato Mineiro. Vamos aqui, deixa eu teclar. Campeonato Mineiro. Bom, Campeonato Mineiro, rapaz, Campeonato Mineiro é um ai Jesus. Bom, o Campeonato Mineiro teremos uma final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. A princípio, um jogo no sábado, dia 30, né? Dia 30. Só lembrando, tem a data FIFA. Hoje é dia 18, se não me enganar. Dia 18, ou seja, tem 11 dias aí para se preparar. Então, o primeiro jogo, mano de campo do Atlético Mineiro, sábado, dia 30. E o segundo jogo, no dia 6 de abril, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Como é que os dois chegaram às finais? O Cruzeiro pegou a Tombense. No primeiro jogo, mano de campo da Tombense, foi 0-0. E no segundo jogo, mano de campo do Cruzeiro, 3-1 Cruzeiro, se credenciando à final. E o Atlético Mineiro, como é que chegou à final? Primeiro jogo, o Atlético Mineiro em casa jogou contra o América Mineiro e ganhou de 2-0. O segundo jogo, o América Mineiro ganhou de 2-1. Ficou no placar agregado 3-2 Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro ganhou um jogo, o América Mineiro ganhou outro, mas no saldo o Atlético Mineiro passou e vai fazer a final contra o Cruzeiro. Na primeira fase, só para lembrar, o Cruzeiro teve um desempenho bem melhor do que
o Galo. E por isso o segundo jogo é mando de campo do Cruzeiro. Agora vamos para o campeonato, pega aqui, paranaense. Vamos para o sul do país. Campeonato paranaense. Bom, campeonato paranaense está na sua fase semifinal. Tá? Tivemos nesse final de semana os dois primeiros jogos, né? Ida e volta. O Operário jogou em casa contra o Atlético Paranaense e o Operário perdeu de virada para o Furacão. Operário 1, Atlético Paranaense 2, de virada. O próximo jogo é mando de campo do Furacão e o Furacão com a vantagem de ter vencido a primeira partida. Então, teremos dia 27, nesse meio de semana, o confronto entre Atlético Paranaense e Operário para definir quem é o primeiro finalista. Tá? Então, Atlético Paranaense e Operário nesse meio de semana para definir quem é o finalista. Lembrando que a vantagem é do Atlético Paranaense, de jogar em casa e ter vencido a primeira partida. E do outro lado tivemos nesse final de semana Maringá e Coritiba. O Maringá abriu uma boa vantagem em cima do Coxa. Fez 2-0 em casa em cima do Coxa. E agora vai decidir a vaga do Couto Pereira contra o Coritiba. Então teremos neste meio de semana também Coritiba e Maringá. A vantagem é do Maringá, que ganhou de 2-0. O Coritiba tem que virar essa situação. Então teremos Coritiba e Maringá com a vantagem de ter vencido de 2-0 já do Maringá. Complicado, mas eu acho, na minha opinião, a situação do Operário muito pior. Primeiro que o time do Atlético Paranaense, na minha opinião, é melhor do que o do Coritiba e o time do Maringá é melhor do que o do Operário. Então, levando em consideração isso, o Operário virar o seu jogo, eu acho muito mais difícil do que o Maringá perder a classificação para o Coritiba. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, só um detalhe, o Coritiba ainda está na briga, mas se livrou de estar fora, porque o Maringá poderia ter goleado o Coritiba no primeiro jogo. Então teremos, nesse meio de semana, a definição dos finalistas. Hoje, está mais propenso a termos Atlético Paranaense e Maringá na final do Campeonato Paranaense. Mas futebol, a gente sabe como é que funciona. E vamos aqui para o Campeonato Gaúcho. Deixa eu pegar aqui. O Gauchão, que também chegou à sua fase semifinal. Tivemos a primeira partida da semifinal entre Caxias e Grêmio e Juventude Internacional. Caxias e Grêmio, o Grêmio venceu fora de casa o Caxias por 2-1 e agora decide em casa a sua ida à final. O Grêmio e Caxias jogam nesta terça-feira, dia 20... Não, nessa terça-feira não, desculpa, não é nessa não. Na próxima terça-feira é o próximo jogo entre Grêmio e Caxias, mando de campo do Grêmio, além da vantagem de ter vencido por 2-1. Então o empate já sacramenta a passagem do Grêmio. E na outra chave tivemos Juventude Internacional. Em casa o Juventude empatou com o Internacional. Sinceramente não acho um resultado ruim, porque o time do Internacional é bem superior ao Juventude. Tá? Então empataram o primeiro jogo. E o Juventude vai para o segundo jogo, no dia 25, numa segunda-feira, fora de casa para pegar o Internacional. Se o Juventude tivesse perdido, na boa, esquece. Mas como empatou, faz uma retrancazinha, leva para os pênaltis e quem sabe nos pênaltis. Mas teremos Internacional e Juventude. E para o Internacional também foi bom o empate. Poderia ter vencido, mas o empate também não é ruim, porque tem a seu favor o seu campo, o seu estádio, a sua torcida. Bom, na minha opinião, está propenso a termos um Grenal, mais um Grenal, na finalíssima do Campeonato Gaúcho. Então, cara, para resumir, tivemos aí, no Campeonato
Paulista, uma surpresa, né? Já tínhamos o Corinthians fora, agora temos o São Paulo fora da semifinal. No Campeonato Paranaense, o Maringá abre uma boa vantagem em cima do Coxa. E tivemos no Campeonato Carioca, eu acho que é a maior surpresa, desses aqui que eu falei, a maior surpresa é o Nova Iguaçu, pela primeira vez na história, chegando à final do Campeonato Carioca. O que o Nova Iguaçu já fez, já está para a história. Vai ficar provavelmente todos esses jogadores estampados. Independente de ganhar ou não o título carioca, esses jogadores do Nova Iguaçu vão ter uma página ou um capítulo inteiro num livro falando sobre o Nova Iguaçu. Esses jogadores vão estar discriminados um a um pelo que o Nova Iguaçu fez. Então, para mim, a maior surpresa desses aí que eu falei é o Nova Iguaçu na final contra o Flamengo. Mas tivemos aí muitas decepções, né? O Vasco da Gama sendo eliminado pelo Nova Iguaçu, mas eliminado justamente. O São Paulo sendo eliminado pelo Novo Horizontino. O Corinthians nem chegando. Aqui no Rio, só para lembrar, o Botafogo nem chegou nas semifinais. O Coritiba perdendo para o Maringá. Né? Então, cara, surpresas nesses campeonatos estaduais. Mas com certeza ali a eliminação do São Paulo, eliminação do Vasco, o Botafogo nem tá nas semifinais, o Corinthians nem ter chegado nas quartas de final, são ali os mais decepcionantes. Aqui no Rio, Vasco e Botafogo, e em São Paulo, Corinthians e São Paulo são as decepções maiores desses estaduais até o momento. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!